Fala galera do Descentralizados, eu sou o Felipe André e a gente está preparando um novo dossiê. Dossiê é o nosso quadro aqui do canal em que a gente analisa jogadores que ganharam projeção nacional atuando no futebol goiano e que já pode reforçar a sua equipe. O nosso atleta da vez é o volante Breno, revelado nas categorias de base do Goiás, toda a sua base no time esmeraldino, se projetou no Sub-17, Sub-20, disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e aí chegou no time profissional, onde ficou nas últimas 3 temporadas, decidiu não renovar o seu contrato com o Goiás e agora está livre no mercado para acertar com uma nova equipe. Para desenvolver melhores opiniões, trouxemos também outros jornalistas aqui do estado de Goiás que analisaram e que acompanharam de perto esse desenvolvimento do volante ex-Goiás que pode estar chegando na sua equipe. Então já deixa o like aqui no canal, se inscreve para você não perder nadinha aqui no nosso novo dossiê. Breno Washington Rodrigues da Silva é um volante revelado nas categorias de base do Goiás que atuou em 73 partidas oficiais com a camisa esmeraldina. Eu estou levando em consideração apenas o período em que ele passou como profissional. Jogador promissor, viu? Surgiu em 2019, eu me lembro, numa Copa São Paulo de Juniores, aí logo foi integrado ao time profissional. Não fazia parte do primeiro time, ele era praticamente um time B. Ficou à disposição para o Campeonato Brasileiro Sub-20, para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, jogou com o time B do Goiás na Copa Verde, entrou em um ou outro jogo no Campeonato Brasileiro da Série A, no Campeonato Goiano. Foi um período de adaptação. Ele chegou a estrear na Copa Verde, mas a sua grande estreia, podemos dizer assim, foi no Campeonato Brasileiro da Série A, quando enfrentou o Flamengo. E olha só, justamente na primeira partida ele acabou mostrando ali suas qualidades na marcação, acabou exagerando um pouquinho na dose, até um lance bem duvidoso que na época gerou polêmica sobre a arbitragem aqui do Brasil, mas o Breno acabou sendo expulso justamente na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Mas foi justamente naquela partida que ele começou a chamar a atenção justamente pelo poder de marcação que ele tem. Ele é um volante que não é tão alto, não é um volante baixo, é um volante de média estatura, de um porte físico nada tão avantajado, nada daquele volante brucutu que tem muita massa física, que gosta de ganhar no corpo, mas que perde velocidade. O Breno é um jogador, é um primeiro volante de muita velocidade e também de boa qualidade técnica, ou seja, ele consegue sair jogando, ele consegue fazer aquela primeira cabeça de área, aquele jogador que vem no meio dos zagueiros para poder buscar a bola, para poder distribuir o jogo, mas sem perder aquela característica muito forte do camisa 5 que a gente tem aqui no futebol brasileiro, aquele jogador de marcação muito forte, de marcação homem a homem, marcação às vezes em alguns momentos chega a passar um pouco do tom, em clássico às vezes também o sangue esquenta, tem aquelas provocações, é aquele típico jogador revelado, o jogador marcador revelado no Brasil que às vezes passa um pouco do ponto, mas o Breno tem essa velocidade e essa técnica que acaba caracterizando essa primeira passagem dele como profissional nessas 3 temporadas em que ele defendeu o Goiás. A passagem do volante Breno no Goiás teria sido um pouco melhor se não houvesse tanto problema com o empresário. A verdade é que esses problemas afetaram justamente seu desempenho dentro de campo. O Breno, num passado recente, era titular absoluto nesse time. Todo torcedor do Goiás já gostava do jogador, o jogador vinha se destacando. O Breno foi lançado junto com um pacote gigante de jogadores do Goiás em 2019, quando precisou de vários jogadores da base. Poucos jogadores se destacaram e um deles foi o Breno, Vinícius Lopes. Após a saída do Léo Senna, o Breno ainda se destacou mais com aquele futebol parecido, inclusive, com o do Léo Senna, de cavar uma falta, de reter mais a bola, aquela cadência de meio campo. O Goiás ganhou muito e sentiu pouca falta do Léo Senna, tanto é que o Breno estava dando conta do recado. Nessa Série B hoje, se o Goiás estivesse tudo ok com o Breno provavelmente, muito provavelmente, seria titular nesse time. É um jogador que faz falta, é um jogador que não é craque, é um jogador que ainda não tinha conquistado praticamente nada no futebol, nem no Goiás. Ele estava lá naquela projeção. O Breno é um jogador que tem facilidade para jogar como primeiro volante, tem facilidade para jogar como segundo volante, é bom na marcação, não comete muitas faltas, não tem o histórico de muitos cartões. Ele tem 2 expulsões pelo Goiás, as 2 em 2020. Uma foi no finalzinho do jogo contra o São Paulo e a outra foi no Campeonato Goiano, também no finalzinho do jogo.
tudo por segundo cartão amarelo, nenhuma por cartão vermelho direto. Então ele não é um jogador violento, não é um jogador de tomar muitos cartões, é um jogador que costuma marcar na bola. Tem um bom passe, tanto para iniciar a jogada como primeiro homem de meio campo, como para dar fluência nas jogadas como o segundo homem de meio campo. Não é muito de chutar para gol, tanto é que nunca fez um gol pela equipe do Goiás. É um jogador mais de marcação de meio campo e de passes curtos. É um jogador que subiu ao Goiás no ano de 2019, fez uma boa campanha na Série A, no time, acabou terminando na 10ª colocação. Depois eu acho que a maior parte ele foi manchado, né? Assim como todos os outros jogadores que participaram daquele elenco de 2020, com a qual foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou disputando o Campeonato Goiano também do 2020, né? O 2021 agora, o Goiás não fez uma boa campanha porque tinha que priorizar ali a Série B do Campeonato Brasileiro, como foi mencionado pelo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro. Então, como um todo, o elenco acabou sendo prejudicado pelas fracas campanhas, né? E ele estava ali no meio. E eu acho que foi muito disso também que acabou sendo queimado, né? Juntamente com alguma parte da torcida também. E provavelmente, né, com a diretoria do Goiás, que acabou decidindo em não renová-lo. Em 2020, ele já teve uma temporada diferente. Apesar do ano ter sido muito ruim para o Goiás, com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele foi um dos que se salvou. Ele participou de 29 jogos, 27 como titular no Campeonato Brasileiro da Série A, fez algumas boas partidas e foi um jogador que era titular absoluto já para 2021. E tinha essa questão de que o contrato estava para vencer e o Goiás queria renovar. E isso acabou prejudicando, porque ele jogou apenas 14 partidas no Campeonato Brasileiro da Série B, as 14 como titular. Quando saiu, disseram que foi um problema de contusão, mas o que se diz que na verdade foi o problema dessa negociação para a renovação de contrato. Segundo as informações, o Goiás tentou procurar o Breno para uma renovação. Ele não quis aceitar, mas isso aí ficou nos bastidores, né? Eu tenho uma péssima notícia pra esse jogador. Cara, até parece esquisito, né? Mas já teve tanto jogador com situação parecida que não virou nada no futebol. Rodrigo, o mais recente, aquele jogador que teve uma proposta de 5 anos do Goiás e preferiu ir pro Palmeiras e hoje eu nem sei onde tá jogando mais. Então esses jogadores deveriam pensar um pouco mais na carreira, cara, do que no dinheiro, do que no desejo do empresário. É óbvio que pro empresário é sempre interessante o jogador estar em trânsito de negociação, porque é dinheiro que entra, é luva que entra, é comissão. Então pro empresário é interessante demais, tá sempre negociando e o jogador às vezes não entende isso. Se o Breno tiver cabeça no lugar, vai ser um excelente jogador, mas até hoje não conquistou nada no futebol. Um jogador promissor, um jogador que aonde for jogar vai ter que mostrar futebol e ainda a gente taxa o jogador como promessa. Na passagem pela equipe esmeraldina, na saída dele, acabou que ele foi afastado pela parte da diretoria, porque ele tinha contrato até o fim dessa temporada, decidiu não renovar o contrato. Considero que foi ruim para o jogador. Ele poderia ter terminado o contrato jogando pela equipe do Goiás e também foi ruim para o Goiás, que perdeu um bom jogador que, estando à disposição, seria titular da equipe. Mas enfim, é um jogador que tem um potencial, é um bom jogador. Acredito que num elenco ali mais fechado, um elenco mais completo, ali, com rodagem, com experiência, ele vai se destacar e tem muito tempo ainda de carreira para mostrar seu futebol. Acredito também que a grande parte que pesou, né, na passagem do Breno pelo Goiás no time profissional foi o fato de ele ser a sombra do Léo Senna. O Léo Senna acabou se destacando no ano de 2019, depois ele saiu, foi negociado com o Atlético Mineiro, acabou indo lá para a Itália, mas ficou muito naquela expectativa atrás do jogador de que ele seria um novo Léo Senna, né? E eu acho que isso pesou também para ele, até para grande parte da torcida, que acabou vendo que não seria da mesma forma, até para ser estilos diferentes, e acabou caindo em um pouco de descrédito, né, por alguns torcedores. Mas é um jogador jovem, como eu disse, tem um potencial enorme e eu acredito que sim, se ele conseguir um time aí, sei lá, de Série A, até mesmo uma Série B ali competitivo, ele realmente vai fazer nome, né, vai chegar aí ao cenário nacional mais conhecido do que era. Já tinha avisado a diretoria em que não iria renovar o contrato, até pelos interesses de outras equipes do futebol brasileiro, pelos interesses do futebol do Catar, dos Emirados Árabes, muito daquele mundo árabe. Muitas equipes demonstraram interesse no Breno, como em outros jogadores aqui do futebol goiano, até do próprio Goiás. Alguns atletas acabaram saindo para ir em direção ao futebol árabe. E o Breno, então,
já havia comunicado a diretoria do Goiás, assim como o Vinícius Lopes também, que havia comunicado que não iria permanecer. Recentemente tinha até propostas, né, vindo de fora aí do país, futebol espanhol, futebol português também, que eu acho que seria uma boa, né, para o jogador novo desse jeito fazer uma carreira na Europa. Mas a minha opinião pessoal, um excelente jogador, faz um meio-campo tranquilo, tanto na marcação e tanto na cadência de jogo, tem uma visão de jogo muito boa. É um jogador que joga de costas pro ataque, então é um jogador que tá sempre acionado no meio e tava ajudando muito o Goiás. Infelizmente, por problemas extracampo, foi interrompida a passagem do Breno pelo Goiás, mas eu desejo e espero que o jogador consiga se encontrar aonde for jogar. O clube que contratar o Breno vai estar bem servido, tanto na cadência de bola quanto na marcação. Hoje o futebol exige marcação, exige um toque de bola, tanto para volante quanto para meia, então um jogador versátil e acredito eu que vai ter sucesso onde jogar. Mas eu acredito que sim, ele vai ter um grande futuro pela frente. Então é isso aí, o Breno é um jogador revelado pelo Goiás, tem um futuro brilhante ainda pela frente e por ocasionalidade do destino acabou não renovando aí com a equipe esmeraldina. Forte abraço então, até a próxima. Aqui Matheus Silva, do canal Feed Esmeraldina, é sempre um prazer, muito obrigado pela oportunidade, canal Descentralizados, tamo junto. Então é isso, mais um vídeo do dossiê finalizado, e dessa vez com o irmãozão Breno, né? Tô aqui para desejar todo sucesso a você, seja lá onde você for, e saiba que você pode contar aqui com a gente do canal. Agora, aproveitando, para você aí que viu o vídeo até o final, gostou, é inscrito, aproveita e deixe seu like, deixe seu comentário e não esqueça de compartilhar. Agora, se você não é inscrito, tá esperando o que para inscrever? Já aproveita, já inscreve, já divulga, que mais vídeos como esse estarão aqui no canal sempre que tiver mais um craque aí despontando no futebol. Certinho? Tamo junto e é nóis!